Como eu gosto de falar sobre esse texto do Evangelho, para dirimir qualquer dúvida que a gente tem ainda em relação ao fim do mundo. Primeira coisa, muita gente fala muita bobagem sobre fim de mundo, falando que o mundo vai acabar, que o mundo o sol vai escurecer, vai acontecer, as estrelas vão cair. Tem até boato, de vez em quando surge boato dizendo que você precisa acender vela, né? Tem uma vela que você acende, 3 dias que vai ficar. Bobagem! Não existe isso. A gente tem que ser inteligente para ler a Bíblia. Tem que ser inteligente. Por isso é um perigo, de repente, você pegar a Bíblia, instrumentalizar a Bíblia e começar a pregar o terror, pregar o horror. A palavra de Deus, volto a dizer, é uma palavra de esperança e não de terror e horror. A palavra de Deus não vem trazendo para a gente uma profecia dos horrores e nem dizendo que o pior vai acontecer. Pelo contrário, a palavra de Deus vem nos garantir a salvação, a vida, a vitória. Isso que nós temos que pensar. Então eu gosto muito quando a Bíblia trata dessa questão dos fim dos tempos. A Bíblia não fala de fim do mundo. A Bíblia não fala de fim do mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia Juarez Soares. Então, olha, fim do mundo e fim dos tempos é uma coisa completamente diferente. Volto a dizer, é muito importante a gente lembrar e entender o que Jesus está querendo falar para a gente. Eu só estou dando um alerta para vocês, para que a gente não escute de vez em quando essa gente ignorante que vem pregar e falar que coisas horríveis vão acontecer, e aí volta e meia a gente, quando vê uma coisa muito ruim, a gente diz: está vendo? É o fim do mundo. Está vendo o que está acontecendo? É o fim do mundo. Não é nada disso. Aliás, hoje nós temos mais civilidade do que antigamente, lá que era mesmo. Vamos entender o seguinte: o que Jesus está respondendo aqui? Esse texto de Marcos, Jesus está respondendo a uma pergunta muito interessante sobre a destruição do templo. Atenção, sobre a destruição do templo. Depois, se vocês quiserem em casa, pegue um pouco o texto anterior, antes e leia. E vocês vão perceber que Jesus está respondendo a uma questão sobre a destruição do templo, que realmente vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. O ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem o templo, está destruído até hoje, vocês podem ir lá ver, só sobrou um muro. E nesta destruição houve muita morte. Vocês podem procurar no grande historiador Flávio Joséfo, quando ele narra a destruição do templo. Foi uma coisa horrorosa. Teve mais de 500 judeus crucificados na destruição. Olha, mais de 500 judeus crucificados. Teve muita gente morrendo mesmo. Isso é uma constatação histórica. Ora, então, quando Jesus responde sobre a destruição do templo, ele já aponta para algo que faz parte da nossa fé: quando ele voltar. Mas quando Jesus voltar, ele não volta para destruir o mundo, pelo contrário, Jesus volta justamente para recapitular nele todas as coisas, a natureza e nós. Tudo será recapitulado nele. Esse termo é um termo antropológico, filosófico, que o grande cientista, antropólogo, filósofo e padre Teilhard de Chardin trouxe para a gente. Olha, está muito chique hoje esse sermão, né? Estou falando muita coisa. Teilhard de Chardin fala que quando Jesus voltar, tudo vai ser recapitulado nele. A natureza vai ser salva nele, nós seremos salvos nele. Isso quando Jesus voltar. E olha que interessante, e por que Jesus usa essas figuras de linguagem, dizendo: o sol vai despencar, as estrelas vão cair, o céu vai abalar e tal? Veja que interessante. Quando o
templo foi construído, o templo era a imagem do universo. Eu faço um curso bíblico no YouTube, e eu sempre explico toda a palavra de Deus, e lá eu tenho uma explicação sobre o templo, explicando. É interessante entender, porque isso dá fundamentação naquilo que a gente lê, né? O templo, então, quando foi construído, ele era a imagem do universo. Tanto é que o templo, aquela construção de pedra, simbolizava a terra. Fora do templo existia uma bacia enorme de cobre, cheia d'água, que chamava mar, mar de bronze, simbolizava o mar. E dentro do templo tinha uma cortina no Santo dos Santos, que era bordado estrelas e o zodíaco todo, as constelações do zodíaco, todas as constelações, para simbolizar o céu. O templo, a terra, lá fora o mar, e lá na cortina as estrelas e as constelações, né? As estrelas, todas. Aliás, as constelações do zodíaco eram uma representação que tinha quase todas as igrejas antigamente. Não tem nada a ver com horóscopo, gente, nada a ver com horóscopo. O horóscopo foi usado depois, mas sempre quando a igreja, para mostrar que Jesus é o rei de tudo, do universo, das estrelas, sempre colocava nas igrejas o zodíaco. Então veja que interessante, quando Jesus começa a narrar a destruição do templo, Jesus fala assim, e usa essa categoria: o céu vai abalar, o mar vai acabar, as estrelas vão cair, o sol. Mas tudo isso relacionado ao templo que seria destruído. E realmente, como eu disse para vocês, o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. E Jesus responde: ora, a destruição do templo é uma coisa muito importante. Aliás, o templo é muito importante para a fé. Ali era a garantia da fé, ali era a morada de Deus, ali é a casa de Deus. E dizer que o templo ia ser destruído, praticamente é dizer que o mundo ia acabar. Porque o templo é a representação de todo o universo. Quando Jesus fala da destruição do templo, ele aproveita e fala: Filho do homem vai voltar. Porque mesmo que passe por todas as destruições, mesmo que passe por tudo isso, vai chegar um dia que o Filho do homem vai voltar. E aí ele volta na sua glória, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e ele vai então recapitular nele todas as coisas. E aí sim Jesus fala dessa segunda vinda de Cristo. Atenção, a segunda vinda de Cristo faz parte do nosso credo, da nossa fé cristã católica. Todo domingo nós professamos isso. Todo domingo nós professamos. Em 2 momentos nós professamos que nós acreditamos que Jesus vai voltar. Na hora do credo nós proclamamos que acreditamos na sua segunda vinda, e logo depois da consagração sobre o altar, eu digo: eis o mistério da fé. E a gente responde aqui: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Justamente, vinde, Senhor Jesus. Nós proclamamos a nossa espera, nós declaramos: estamos esperando você voltar. E é justamente assim que a Bíblia termina. A Bíblia, a última palavra da Bíblia é Maranatá, que significa: vem, Senhor Jesus, vem. Ou seja, a nossa vida é uma grande espera do Senhor que vem. E Ele virá. Ele virá uma segunda vez e vai nos resgatar e vai nos transformar, não só nós, mas a natureza e tudo que foi criado. Portanto, o mundo que Deus criou não será destruído, mas será transformado, assim como a nossa vida será transformada. Até que isso aconteça, nós seremos
chegará para a gente o fim do nosso tempo, seremos acolhidos por Deus, para que um dia tudo isso, nós que já fomos, que iremos, para que um dia, quando Ele voltar, tudo seja transformado e recapitulado nele. Portanto, o evangelho de hoje é um evangelho da esperança, porque tudo será restaurado nele. Nele serão feitas todas as coisas, transformadas nele todas as coisas. Por isso, Deus não é Deus da destruição, do mal, da morte, mas pelo contrário, é o Deus da vida, que transforma tudo isso, que transforma a morte em vida, que transforma a nossa morte em ressurreição, e faz com que tudo que foi criado um dia seja recapitulado em Cristo. Este é um evangelho de esperança, e assim que nós vamos terminando o ano litúrgico. Veja que bonito, nós estamos terminando o ano litúrgico lembrando da segunda vinda, e quando iniciarmos o novo ano litúrgico, vamos começar a lembrar da primeira vinda do Senhor, quando Ele vem no Natal. Portanto, que estejamos sempre à espera do Senhor que vem. Nós precisamos sempre estar vigilantes, porque o Senhor virá em algum momento. Na nossa morte, o Senhor vai nos acolher, então precisamos estar prontos. E quando o Senhor vier na sua segunda vinda, todos nós seremos então acolhidos nele. Tanto é que, se você continuar lendo o evangelho de hoje, se você continuar lendo, a parábola que Jesus conta é dos empregados que estão à espera do patrão que volta. É muito bonito o evangelho de hoje, porque é um evangelho de esperança e de amor eterno de Deus por nós.